Várias defesas para que assuma a tribuna. Reitero os meus cumprimentos a todos que estão aqui no plenário. Uma boa noite. Aos que estão também aqui assistindo e Vossas Excelências, senhores jurados, nós estamos nesta noite diante aqui do meu cliente, o senhor Wesley, uma pessoa trabalhadora. As minhas colegas, a doutora Maria e a doutora Rafaela, apresentaram duas teses, a de legítima defesa e a de lesão corporal. Por excesso de zelo, senhores jurados, eu vou apresentar uma terceira tese aqui nesta noite, mas ainda confiando na legítima defesa, que seria a tese que eu vou defender aqui nesse momento, o do homicídio privilegiado. Está lá no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Homicídio privilegiado. Eu não sei se os senhores conhecem o que significa, eu explicarei para os senhores brevemente. Homicídio, matar alguém. Mas o homicídio privilegiado, e lerei para os senhores rapidamente aqui, diz assim no parágrafo 1º: se o agente comete um crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então aqui, senhores jurados, seria um caso de diminuição de pena, porque o meu cliente, o nosso cliente, ele estava por violenta emoção. Ele via a sua própria irmã sofrer tanto agressões emocionais quanto físicas. Nós sabemos que lá no bar o que aconteceu, mas mesmo assim, motivado por uma violenta emoção, aconteceu esse fato. E que foi bem explicado pela doutora Maria aqui nesta noite. Então eu venho encarecidamente pedir aos senhores jurados aqui nesta noite observar esses 3 quesitos: a legítima defesa, a lesão corporal e também o homicídio privilegiado, que está no artigo 121 do Código Penal. Nós sabemos que existem também as qualificadoras, porque o meu cliente está sendo acusado aqui de um homicídio qualificado. Eu não sei se os senhores sabem o que é um homicídio qualificado. É que agrava a pena. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º, fala do motivo fútil. Senhores jurados, os senhores sabem o que é motivo fútil? Darei um exemplo para os senhores e senhoras nessa noite. Eu estou dentro do ônibus e uma pessoa pisa no meu pé. A pessoa pede desculpas, mas eu não desculpo. Eu simplesmente pego uma faca ou uma arma que está comigo e mato essa pessoa. Isso é motivo fútil. Ou então quando uma pessoa olha para minha esposa e eu, motivado por ciúmes, atiro nessa pessoa. Isso é um motivo fútil. Mas nos autos, nesse caso, nesse processo aqui do nosso cliente, não foi motivo fútil. Nós temos jurisprudência do STF, do STJ, grandes doutrinadores que falam que a partir do momento que tem uma discussão prévia, já é quebrada a qualificadora. Então eu apresento para os senhores aqui nessa noite a quebra dessa qualificadora. Não existe motivo fútil, não foi, senhores nem senhoras. E de igual forma nos autos também está falando sobre
O recurso que impossibilitou a defesa da vítima, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, modo que dificultou a defesa da vítima, a minha colega, a doutora Maria, explicou. O Martinelli não estava dormindo na cama, senhor. Ele não foi pego de surpresa. Muito pelo contrário. Então, diante dos senhores e das senhoras, eu digo que não existe em nenhum momento essas duas qualificadoras. Aqui, no Código de Processo Penal, no artigo 483, inciso 1º, falando sobre materialidade do fato, quando forem perguntados para os senhores, existe materialidade do fato? Sim, existe. Podem responder, sim, existe materialidade. Quando perguntarem para os senhores e para as senhoras, existe autoria? Sim, existe autoria. E no inciso 3º diz assim: se o acusado deve ser absolvido, os senhores e as senhoras vão dizer nessa noite: sim, o meu cliente Wesley, nessa noite ele sairá absolvido. Eu tenho certeza que nessa noite, nesse tribunal, a justiça será feita. No inciso 4 diz: se existe causa de diminuição de pena, sim. O homicídio privilegiado é um caso de diminuição de pena. Se existe circunstância qualificadora ou aumento de pena, não existe. Porque eu apresentei para os senhores e para as senhoras nesta noite que essas qualificadoras foram quebradas. E eu venho, nessa noite, mediante a lei, mediante a honra que tenho de ser um advogado, como diz aqui Rui Barbosa, nesse grande livro, O Dever do Advogado é o Sacerdócio. Estamos aqui como advogados de defesa, afirmando para os senhores e para as senhoras nesta noite, de que o nosso cliente Wesley é inocente. Obrigado. Tenha uma boa noite aos senhores e às senhoras. Sem mais excelência. Retomando a sessão de julgamento, concluídos os debates, eu indago aos senhores e senhoras jurados se estão habilitados a julgar ou se precisam de mais algum esclarecimento.